Vou comentar com vocês a propósito disso, uma prática. Comentar com vocês uma prática que é uma meditação que eu faço no coletivo. Então, às vezes eu tomo o metrô aqui em São Paulo e tem aquele monte de gente dentro do vagão. E eu sei, no meu coração eu sei, e na minha mente eu também sei, porque faz todo sentido, mas em primeiro plano no meu coração, eu sei que a fonte do ser é uma só. Que toda consciência vem do único ser, do Espírito, do ser universal, que nos origina a todos. Então, o ponto de vista da minha mente, as frequências do meu ego, né, que identificado com os meus pensamentos, veem o mundo de fora e olhando de fora, nós somos separados. É um e outro, né? O um e o outro numa separação quase absoluta. E para esse ponto de vista do ego, fica pior ainda, porque o nosso condicionamento cultural é enxergar a nossa fonte, enxergar a Deus, como esse outro absoluto, do lado de fora, externo a nós. Por mais que o Cristo Jesus tivesse nos ensinado, na sua palavra, que dizia, eu e o Pai somos um, a gente pulou esse pedaço e entende que o Pai não é um, não, que ele é o outro, que ele vive separado lá no céu, como todo-poderoso, tomando conta de nós e nos controlando como objetos separados, pessoas pequenininhas lá na superfície do mundo. E a gente tem que superar isso. Então, olhando de fora, nós somos separados, mas o nosso exercício de identificação com o coração nos permite essa conexão com o ser profundo, que é a fonte. E essa fonte é única. E se você encontra isso, então você tem que viver de acordo com isso. E aí a minha prática, a minha meditação no vagão do coletivo é eu dialogando comigo mesmo. Tá vendo essas pessoas todas aqui? E eu fico observando aquele monte de gente, de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as emoções e pensamentos, cada um lá no seu smartphone, cada um lá no seu processo, nas suas emoções. E todos eles são eu. Lá no fundo do fundo, eles são originados no mesmo ser. E eu posso deslocar o meu senso de identidade lá para essa profundidade. E essa é a minha meditação, é uma das minhas meditações. E o coletivo seguindo, balançando, e as pessoas se segurando lá dentro, e eu ali sou um só. E eu vou até onde eu posso. E eu percebo que tem um limite, porque o meu coração, ele é capaz de perceber essa identidade até um certo ponto, porque se eu quisesse ir além desse ponto, o meu próprio circuito humano, pelo menos naquela circunstância, naquele momento, ele não teria a capacidade, ele não teria a competência de comportar tanta intensidade de experiência que é a somatória de todas aquelas emoções, daqueles pensamentos, daqueles dramas individuais que cada uma daquelas pessoinhas está vivendo ali na sua intimidade. Tudo isso está dentro de Deus. E eu querendo me meter a entrar nessas frequências, eu entro até um certo ponto. A partir desse ponto, que é o meu limite, eu não entro mais, porque eu não suportaria. Mas na medida em que meu coração vai se ampliando, vai se abrindo o meu amor, que vai aumentando o meu amor, que é a presença de Deus em mim, vai aumentando a minha capacidade de compreender aquelas pessoas. Aquelas pessoas que eu estou vendo ali, na única vez na minha vida, nunca eu vi antes e nunca vou ver de novo. Mas todas elas são eu. E no meu amor, somos um só. E eu vou até onde eu posso, nessa capacidade de aprofundar.
Porque além disso, aí já tem uma capacidade, é preciso ter uma capacidade de suportar, porque, veja bem, agora vocês vão entender, só para encerrar a nossa live, agora vocês vão entender por que tem algumas crises que nos põem à prova, e eu vou explicar para vocês o que é. Aí não é a cura do trauma da infância, não. Aí é um processo de ampliação da tua consciência, em que o sofrimento do mundo, porque todo ele está dentro da consciência de Deus, todo ele, o sofrimento do mundo, assim como todo o prazer do mundo também, está no coração de Deus, e o coração de Deus é a tua fonte, é a base do teu ser, portanto está no seu coração também. E se você quiser aprofundar no teu coração, você vai ter que compreender esse sofrimento. Se você não vai atrás dele, porque você nem sabe que ele existe, porque você não reconhece ou não tem capacidade de empatia com o outro, ele vem, quando você começa a amadurecer e abrir o teu amor, esse sofrimento do mundo, ele começa a aflorar dentro de você. E aí ele te põe à prova. E aí você sente coisas que são as dores do mundo, que são as dores do outro, que é aquela onda de sensação que vem do nada e que te põe numa crise e que você não está entendendo nada. Com a tua cabeça não, porque ela não tem condições de acompanhar isso. Mas no teu coração você sabe que é o sofrimento do outro, que é o sofrimento do próximo, que pode estar lá no outro lado do mundo, lá no outro canto do universo, mas está no coração de Deus, não está fora da consciência do amor de Deus. E se você quer o amor de Deus num grau mais pleno para você, você vai ter que compreender o sofrimento do outro, como o seu próprio. E isso te leva a compreender que o outro, que a vida do outro, é a tua própria vida se expressando naquela outra pessoa. É a sua própria vida. É o teu ser ali na outra pessoa. Mesmo que seja aquela figura que acabou de entrar no vagão e que você nunca viu na vida antes e que nunca vai ver depois. Mas é uma outra versão da tua presença. Mas quando você chega lá no fundo do fundo, que é onde chegou o Cristo Jesus, na identificação com o Deus, na identificação com o Criador, a ponto de dizer, eu e o Pai somos um, então a consciência de toda criatura, de qualquer canto deste mundo e de qualquer canto do universo, estava dentro daquele circuito humano, daquela pessoa, daquele ser humano. Ele sabia, porque Deus sabe, porque é a única consciência que existe, porque Deus sabe da experiência, do sentir, do pensar de cada criatura. Então, aquele ser humano que era um com Deus naquele momento, ele também sabia da dor e do prazer de cada uma, de todas as criaturas daquele tempo e de todos os tempos. Por isso que, quando eu tive a oportunidade de viver as crises mais fortes, as ondas de sofrimento mais intenso, se eu não fui capaz de agradecer na hora, olha, com certeza eu agradeci depois, porque foram os momentos em que eu mais aprendi. Foram os momentos em que mais se ampliou a minha consciência e que me deram condições de estar aqui diante de vocês passando essa informação. Os momentos mais sofridos da minha vida, as crises mais terríveis de sofrimento físico, de sofrimento espiritual, em que eu aprofundei nas frequências do coração, do único ser, da única consciência que sabe e que sente tudo de todos. Então, quando eu vejo alguém reclamando de uma crise, agora vocês me compreendem porque é que eu tenho condições de ajudar vocês. Porque não tem motivo nenhum para reclamar. Qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a crise, qualquer que seja o sofrimento que te toque, você está acordando. Ou pelo menos você está na oportunidade de acordar. Se você sabe disso, se você tem esta informação que eu estou te passando aqui agora, então você não vai perder essa oportunidade. Nunca mais você vai desperdiçar uma oportunidade de acordar
que uma onda de sofrimento te traga. Nunca mais você vai se ver como vítima de crise alguma. Pelo contrário, você vai se ver abençoada pela sua vida do jeito que Deus te dê, com a crise que tiver. Porque Ele está, nessa hora, Ele está acordando em você. Ele está despertando em você para cumprir o propósito de experimentar a vida humana e sentir prazer com ela. Então, para isso, no mínimo, tem que aguentar o tranco de suportar as frequências intensas da consciência de Deus, que é uma corrente que te põe mesmo à prova. Na hora que entra a frequência de Deus no teu circuito humano, no teu sistema, aí você sofre. Você sofre. Os teus elos fracos se arrebentam, se rompem, você entra em crise, você vomita, você passa mal, você desmaia, mas você está acordando, você está se redimensionando para viver a vida que Deus te dá plenamente. Se você aproveitar essas oportunidades, se você não perder essas oportunidades. E a maneira de não perder essas oportunidades é agradecer pela tua vida, do jeito que ela se apresentar, com a crise que vier. Você agradeça, você aceite, você confie, você tenha a paciência que tiver que ter e você se entregue. Se for para morrer, você morra. Se for para desmaiar, você desmaie. Se for para vomitar, você vomite. Você viva aquilo plenamente. Viva com amor, viva integralmente a vida que Deus te dá.